Em 1570, o português Pero de Magalhães Gândavo veio ao Brasil e escreveu que os índios não eram muito desenvolvidos porque na língua deles não existia os sons das letras F, L e R. Ele escreveu que isso era espantoso porque sem isso eles não podiam ter fé, nem lei, nem rei. Aqui fica até difícil decidir se isso era etnocentrismo ou burrice mesmo, né? Porque será que esse cara não conseguia nem imaginar que as pessoas pudessem conhecer esses conceitos com outras palavras? Mas, de qualquer forma, esses povos não tinham mesmo a fé cristã, não tinham leis como as europeias e não se organizavam politicamente como as monarquias europeias. E o etnocentrismo estava em achar que, por isso, eram povos inferiores. Para passar disso para o evolucionismo é um pulo. Quer dizer, a ideia de que todos os povos caminham em direção à cultura europeia, que se eles melhorarem, que se eles se desenvolverem, eles vão ser iguais às culturas europeias, vão ter o mesmo tipo de política, o mesmo tipo de economia e por aí vai. Daí a ideia de que as sociedades indígenas aqui no Brasil e em muitos outros lugares eram uma terra sem lei, quase que dando a entender que eram sem lei ainda. É mais ou menos como se eu apontasse para um copo e dissesse: esse é um copo sem água. Bom, tecnicamente é verdade, mas para que adicionar a informação de que o copo não tem água? Ele é um copo, vazio, mas vazio de quase qualquer coisa. Ele não tem refrigerante, não tem cerveja, não tem suco, não tem sopa. Mas quando eu defino ele especificamente como um copo sem água, eu meio que tento já colocar na sua cabeça que o normal é que ele tenha água. Que quando a gente olha para um copo, a pergunta a ser feita é: cadê a água? Da mesma forma, os povos europeus, com várias tradições de política hierárquica, autoritária, que leva ao que hoje a gente chama de Estado, esses povos olham para povos diferentes e perguntam: cadê o Estado? E quando não acham, chamam esse povo de sociedade sem Estado, sem rei, sem lei. É uma sociedade definida por uma coisa que ainda falta para ela. Mas e se a gente invertesse essa lógica? Foi mais ou menos isso que o antropólogo Pierre Clastres fez numa série de artigos que virou esse livro aqui, A Sociedade contra o Estado, que eu vou falar um pouquinho para vocês nesse vídeo. Eu sou o Peterson Silva, estagiário de licenciatura de Ciências Sociais da UFSC, e esse vídeo é um material suplementar para discentes do segundo ano do ensino médio do Colégio de Aplicação da UFSC. Pierre Clastres nasceu na França em 1934. Se formou em filosofia, mas tomou gosto mesmo pela antropologia. E daí veio várias vezes viver entre povos aqui da América do Sul para compreender melhor suas formas de vida. Ele morreu num acidente de carro quando tinha só 43 anos de idade, ou seja, muito jovem em termos de carreira, de pensamento. Ele deixou muita coisa inacabada. Mesmo assim, o impacto do que ele já tinha escrito foi enorme. Ele se incomodava demais com essa ideia de sociedade sem Estado. Olha só, não é que ele não queria dizer isso para não ofender os povos menos desenvolvidos, coitadinhos deles que ainda não descobriram o Estado. Não é uma questão de respeito cultural. É uma questão de conhecimento, de analisar corretamente a realidade, de entender direito o que se passa nesses povos em que não se encontra o Estado. Na verdade, o Clastres vai dizer que esses povos sabiam muito bem o que era o Estado. Mas antes é melhor garantir que a gente saiba bem o que é o Estado. A gente está falando aqui de comando e obediência, de uma estrutura hierárquica controlando um povo num território na base da violência. Isso pode ser um bando de pessoas que obedecem um chefe, ou uma cidade inteira com um exército profissional obedecendo um rei, aí tem a nobreza, a corte, aquela coisa toda, ou pode ser mesmo um país inteiro, um território enorme que é gerenciado por um presidente que tem que cumprir as leis criadas por deputados, senadores, e ainda tem os juízes para decidir como interpretar as leis, etc. Nesse último caso, é o Estado moderno como a gente já conhece, né? A democracia liberal, divisão de poderes, aquelas coisas que vocês já podem ter ouvido falar. Existe um corpo político, né? Um grupo especial dentro da população que diz assim: olha, nós somos os únicos que podemos usar a violência. Os nossos agentes, os policiais, os exércitos, e todo mundo deve aceitar isso, porque nós só vamos usar a violência de acordo com a lei. Lei essa que foi feita por pessoas que vocês colocaram aqui dentro desse grupo, etc, etc. Então o Estado é toda essa estrutura hierárquica de presidente, polícia, juiz, deputado, etc, que tem lá suas relações complexas entre si, mas no fim das contas controlam um território com violência.
tentando justificar a violência, mas, mesmo assim, não deixa de ser violência. Então, existe uma ideia de que, por certas razões, em algumas formas específicas, algumas pessoas mandam e as outras obedecem. Os europeus achavam isso muito lógico, justo, e quem não vivia assim só podia ser um povo muito primitivo que ainda não tinha entendido como o estudo era bom. Mas quanto mais o Clastres vivia com esses povos sem Estado, mais ele percebia umas coisas interessantes sobre como essas pessoas viviam. A mais importante é que o chefe delas não tinha poder. Como assim? Muito simples. Ninguém reconhecia que ele poderia dar ordens. E se ele desse ordens, as pessoas podiam simplesmente não obedecer. E se ele insistisse, os outros simplesmente deixavam de reconhecer a chefia dele, ele deixava de ser um chefe, eles iam procurar outro, iam estabelecer outro no lugar desse. Já decidimos sobre a cota extra e estamos nas considerações finais. Ah, que bom que você já tá na sua consideração final, porque esse seu papinho mole pra arrancar dinheiro da gente não é novidade nenhuma. A novidade é quem vai falar que agora sou eu, que eu vou botar a boca no trombone. Mas Peterson, olha, o chefe é o cara que dá ordens. Se ele não dá ordens, não é o chefe. Como é que o Clastres sabia, ou melhor, como é que os próprios povos indígenas sabiam quem era o chefe se ninguém dava ordens? Bom, isso depende muito da cultura, até porque indígenas é um termo meio ruim, né, gente? Porque isso não existe. O que existe são vários povos, uma enorme variedade de culturas e tradições. Então existe muita variação aí, né? Em muitos povos, por exemplo, o chefe era o único que podia ter vários casamentos ao mesmo tempo. Então tinha algumas vantagens, isso faz sentido. Mas, olha, tinha também algumas exigências e funções. Primeiro, o chefe é o fazedor da paz, o moderador do grupo. Segundo, ele deve ser generoso, ele não pode dizer não para os pedidos que os seus súditos nunca param de fazer. E 3, somente um bom orador podia ser um chefe. Quer dizer, alguém que fala bem, que discursa bem. Vamos analisar isso parte por parte. Primeiro, o fazedor da paz. O chefe é o cara que aparta a briga. As pessoas confiam que ele é uma pessoa que tem a cabeça no lugar e que, quando tem um conflito, ele vai lá convencer as pessoas a se entenderem e ajuda nesse processo. Mas repara a diferença que é em relação aos nossos líderes políticos. O chefe indígena não faz a paz ameaçando as pessoas. Ele não diz, parem já com isso, senão eu vou botar vocês numa jaula. Ele não diz assim, olha, se vocês não pararem, eu vou chamar a polícia. Na verdade, ele usa do respeito que ele tem frente à comunidade para ajudar as pessoas a se acalmar, a sentar, conversar, chegar no acordo. Segunda coisa, a generosidade. Eu vou ler um trecho aqui para vocês. O Clastres diz que a generosidade parece ser mais que um dever, uma servidão. Essa obrigação de dar, a qual está preso o chefe, é de fato vivida pelos índios como uma espécie de direito de submetê-lo a uma pilhagem permanente. Pilhagem é roubo, é saque, tirar da pessoa tudo que ela tem. E se o infeliz líder procura frear essa fuga de presentes, todo prestígio, todo poder lhes são imediatamente negados. Para ser chefe, é preciso ser generoso. Então aqui a gente tem de novo o contrário da nossa liderança, do nosso tipo de poder. Quem tem poder político em sociedades com Estado, como as nossas, geralmente buscam isso para não precisar fazer favores para os outros, para ser a pessoa que manda em vez da pessoa que obedece. Aqui, nesse caso do Clastres, o chefe também não recebe ordens. As pessoas pedem coisas para ele. Só que, ai dele se não fizer. A terceira coisa é a oratória. Aqui os mundos se parecem mais, né? Em tese, pelo menos, para ser um político, você precisa ter lábia, né? Você precisa ser bom com as palavras. Because this is an island surrounded by water, big water. Só que olha só que interessante. Entre os indígenas pesquisados pelo Clastres, a fala do chefe é quase como alguém que liga a televisão à noite, sabe? No volume bem baixinho, só para conseguir dormir. A pessoa quer um barulhinho, ela quer um ruído, ela não tá realmente prestando atenção naquilo, entende? E assim, né, gente, se o chefe realmente não tem poder de mandar nos outros, se ele não tá conversando contigo, se ele tá só discursando, o que ele tem pra dizer não importa muito, né, vamos combinar? Então, isso só confirma essa falta de autoridade dele.
E aqui que vem o pulo do gato. Não é que esses povos não têm Estado, ou pior, que não têm política ou poder. Eles têm uma prática política muito sofisticada, que é assim, eles conseguem imaginar o que aconteceria se o chefe pudesse ser violento, se ele tivesse uma maneira de forçar os outros a fazer as coisas que ele queria, ou seja, a lógica mais básica do Estado. E eles concluem que, se o chefe pudesse fazer isso, ele com certeza ia usar isso para o seu próprio bem e contra todo o resto da sociedade. Então, o que esses povos inventaram é uma forma de política que é como se fosse uma armadilha para pegar os autoritários do grupo. É como se eles dissessem o seguinte: ah, então você gosta de dizer o que os outros têm que fazer, é? Ah, tu gosta de se sentir o bambambam, o especial, gosta de ser o centro das atenções, quer ser o palestrinha do rolê, né? Então tá, vamos fazer o seguinte, tu vai ser o chefe então, tá? Mas assim, gente, olha, a economia desses povos, o jeito como eles organizam o trabalho, o fato de que eles não têm uma polícia, quer dizer, pessoas cujo trabalho é forçar o cumprimento de leis criadas por uma minoria, e o jeito como eles definem o que é ser um chefe, isso tudo faz o quê? Imagina, a pessoa que vai ser o chefe fica toda felizinha, né? Ela fala: uau, muito obrigado, isso é demais, eu tô muito feliz, na verdade agora que eu sou chefe, eu vou dizer pra vocês como é que vai ser. Mas aí as pessoas já cortam as asinhas falando assim: ô, quieta aí, cara, tá? Não fala muito alto não que a gente tá fazendo outra coisa aqui, tá? E ó, a gente tem uma lista aqui de presentes que a gente quer de ti, tá? Então, bora fazer isso que a gente precisa disso pra hoje ainda, tá? E daí, se a gente precisar de alguma coisa, a gente chama, tá? Valeu! Então é uma forma de capturar o poder e impedir que ele tenha a forma de um Estado, que ele seja autoritário e hierárquico, baseado no uso da violência. E é por isso que não são sociedades sem Estado. O Clastres fala que elas são sociedades contra o Estado. Elas sabem muito bem para onde leva a lógica do Estado e conscientemente rejeitam essa lógica. Nesses povos, se você analisa direitinho, você percebe que não é que o Estado está faltando. É uma decisão coletiva de não ter Estado para poder ter outra coisa no lugar, outro estilo de vida. Não é um copo sem água, é um copo com ar. E o ar aqui seria uma política anti-autoritária, uma política de liberdade, de não receber ordens e de igualdade, de ninguém conseguir mandar em ninguém. Ah, Peterson, mas como que eles podiam imaginar o Estado se eles viviam sem o Estado? Saca só esse comentário do antropólogo David Graeber, que foi inclusive muito inspirado pela obra do Clastres, sobre os povos indígenas da América do Norte. The first Europeans kind of show up. A lot of the settlers are they're very egalitarian and individualistic, and they're escaping their European societies. And they show up and they find these indigenous societies that are way more egalitarian and way more individualistic than anything they even imagined possible, you know. And they kind of absorb a lot of their ideas and then wipe them out. But it's always assumed that these guys are just kind of like that, you know. That's what natural people are like. We need to get back to this primordial, aboriginal, indigenous, and natural state. But and the more we learn about the history of North America, the more we realize actually there were large urban civilizations in the Mississippi Valley, which, you know, close enough these guys clearly knew they existed, right? They might have been involved with them in some way or another. And they existed for 1,000 years, and a lot of them seem to be based on this elaborate caste systems. There was human sacrifice, there was mass warfare. You know, some of these were pretty nasty large states. And then, like, maybe 2 or 3 generations before the white settlers show up, a lot of these things fall apart, right? We don't know why. Something happens, they collapse. And then, so, all right, so you get these big, nasty state-like urban institutions, they collapse. About 50 years later, foreigners show up, and they basically find this bunch of hippies. You know, going, oh, you know, we're one with nature, everybody's equal. And so and it doesn't seem to occur to them maybe there's a relationship between these two things, you know? I mean, in fact, what they encountered was presumably the revolutionary ideology of the guys who overthrew those cities. Aqui na América do Sul é perfeitamente possível que coisas parecidas tenham acontecido, porque muitos desses povos com chefes sem poder, no passado, provavelmente conheciam as estruturas sociais hierárquicas dos Incas, dos Maias, dos Aztecas e por aí vai. Em uma outra obra, o Graeber também aponta que em alguns desses povos estudados pelo Clastres tinha também bastante violência de gênero.
Então é uma outra experiência próxima que poderia fazer com que as pessoas pensassem: nossa, imagina que o nosso chefe pudesse fazer com o resto das pessoas aqui da tribo o que alguns homens fazem com algumas mulheres. Não, obrigado, é melhor a gente não deixar isso acontecer, não. O Clastres também escreveu sobre outros aspectos do fenômeno da violência, a relação entre poder e economia, assim como entre religião e poder. É uma obra riquíssima, cheia de reflexões que desafiam a nossa percepção, e fica aí o convite para vocês lerem mais, conhecerem mais da obra desse pensador. Termino esse vídeo lendo um outro trecho desse mesmo livro. Os povos sem escrita não são, então, menos adultos que as sociedades letradas. Sua história é tão profunda quanto a nossa e, a não ser por racismo, não há por que julgá-los incapazes de refletir sobre a sua própria experiência e de dar a esses problemas as soluções apropriadas. Muito obrigado, galera, e bons estudos!